pilares da doutrina espíritação: a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Qual é a diferença entre protestantes e evangélicos? Os dois nomes referem-se aos cristãos que romperam com a Igreja Católica durante a Reforma Protestante. O termo protestante vem do documento formal de protesto que os luteranos apresentaram em uma assembleia em 1529, manifestando a sua oposição à política religiosa adotada pela Igreja. Já o nome evangélico vem do fiel que se submete ao ensinamento contido nas Boas Novas, trazidas por Jesus. Os protestantes se declaravam seguidores do Evangelho. Isso significava que para os protestantes apenas a Bíblia era a fonte de revelação suprema e que não deveria ser permitido à Igreja fazer doutrinas fora dela. Todos esses movimentos estimulavam o fim do monopólio da Igreja sobre a interpretação da Bíblia e reivindicavam que todo e qualquer cristão pudesse ler as Escrituras e tirar delas o que quisesse. Os protestantes recusavam a ideia de que um único líder, o Papa, deveria guiar os rumos da religião. Sem um chefe, cada grupo começou a se fragmentar em diversas correntes, com pequenas divergências doutrinárias. Jesus pregava que a mensagem de Deus destina-se a toda a humanidade, e não apenas ao povo eleito, como diziam os judeus. Igreja Católica. Após a morte e ressurreição de Cristo, seus apóstolos começam a organizar uma religião, com hierarquia e regras. A crença básica da igreja primitiva era uma só: Jesus é o Senhor, e a salvação dependia da fé nele. Igreja Ortodoxa. A denominação Igreja Ortodoxa só surge no século XI. Os ortodoxos só admitem ícones como representações de Cristo e de santos. Eles creem que o Espírito Santo só procede do Pai, e não do Pai e do Filho como os católicos. Reforma Protestante. Martinho Lutero publicou 95 teses criticando a condução do cristianismo, como a venda de um lugar no paraíso, as indulgências. Luteranos. Uma das novidades introduzidas por Martinho Lutero é a possibilidade de livre interpretação da Bíblia. No catolicismo de então, o livro era em latim, e só os padres poderiam traduzir o que significavam os versículos das Escrituras. Anglicanos. A religião surgiu em 1534 por causa do rei Henrique VIII, que queria se divorciar, o que não era permitido pelo Papa. Ele nomeou-se chefe supremo da Igreja da Inglaterra e rompeu com os católicos de Roma. Batistas. Só os cristãos adultos, já conscientes de seus atos, podem ser batizados, mas o ato não é obrigatório para a salvação. Para os batistas, o crente deve escolher por sua própria consciência servir a Deus. Metodistas. John Wesley deixou a igreja anglicana para pregar nas ruas da Inglaterra e fez vários discípulos que criaram uma nova denominação. Na doutrina metodista, a Bíblia está no centro das fontes de conhecimento teológico. Calvinista. João Calvino queria uma religião com maior observância à Bíblia e princípios morais mais rígidos. Uma das doutrinas do calvinismo é a da predestinação. Alguns humanos já nascem salvos, enquanto outros não. Pentecostalismo. Surgiram nos Estados Unidos movimentos com influência de batistas e metodistas. Eles aceitavam manifestações do Espírito Santo, como a capacidade de curar doentes, de fazer milagres e de falar línguas. Neopentecostalismo. Diferem dos pentecostais pelos costumes mais liberais e por adotarem a teologia da prosperidade, que valoriza a riqueza material. Também creem que o diabo é o responsável por todo o mal. Anabatista. Os anabatistas eram conhecidos como a ala radical da Reforma Protestante. Pacifistas. Eles se recusam a portar armas, usar espadas ou até mesmo prestar serviço militar. Amish. Grupo cristão baseado nos Estados Unidos e Canadá, famoso pelo isolamento. Os Amish evitam contato com o mundo exterior.
É proibido o uso de equipamentos eletrônicos, como telefones e automóveis, e pratica-se o casamento intrarreligioso. Testemunhas de Jeová não creem na divindade de Jesus Cristo e nem na Santíssima Trindade. Afirmam adorar exclusivamente a Jeová, Deus. Entre alguns dos pontos polêmicos defendidos por eles, está a proibição da transfusão de sangue entre os fiéis. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.